Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Um vídeo que demorou mais que o normal por conta da chateação com o jogo de ontem e vocês já podem perceber também que estou praticamente sem voz por conta da exibição do Botafogo no empate em 1-1 com o Ceará. Ontem realmente foi uma tarde para reclamar muito da atuação do time, reclamar muito da atuação de alguns jogadores. Eu estou aqui fazendo um esforço para trazer o conteúdo, trazer a análise do jogo para vocês no canal Fabiano Bandeira. Antes disso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É rápido, fácil, simples, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito, traga novos inscritos. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo para enfrentar o Ceará no 4-1-4-1, com Gatito Fernandes no gol, Saravia na lateral direita, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta na zaga, e na lateral esquerda Daniel Borges improvisado. No meio-campo, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, na ponta direita o Luiz Henrique, como centroavante o Erisson e na ponta esquerda o Jefinho. O jogo começou equilibrado, mas o Botafogo tentava marcar alto e conseguia em alguns momentos ser melhor que o Ceará. Os jogadores estavam focados no primeiro tempo, os jogadores estavam atentos e o Botafogo conseguiu ser melhor que a equipe adversária na maior parte do tempo. Na primeira etapa, sim. Até que veio uma falta para o Botafogo pelo lado direito, muito bem cobrada pelo Lucas Fernandes, para o gol de cabeça do Vitor Cuesta, zagueiro que voltou e jogou mais uma vez muito bem com a camisa do Fogão. O Botafogo, pouco depois, deu mole, quase sofreu o empate. Depois do susto, o Ceará não fez grandes coisas na partida. O jogo ficou em banho-maria, controlado pelo Glorioso. Tranquilo, assim acabou o primeiro tempo. 1-0 Botafogo, era voltar para a segunda etapa, controlar mais um pouquinho e tentar espetar para fazer o segundo. Não foi o que aconteceu. Escanteio com 1 minuto para o Ceará, paralisação por conta do Clebão, que acabou saindo machucado lá pela equipe cearense. O jogo ficou 2 minutos parado, era tempo para o Botafogo conversar, se acertar para não ter problema na bola aérea, mas pelo contrário, o Vina bateu o escanteio, o Eduardo desviou, parece que não tinha ninguém ali para gritar, só tinha jogador do Botafogo. E aí ninguém acompanhou lá no segundo pau a entrada do Mendonça, que fez o gol do Ceará, empate 1-1. Isso acabou com o Botafogo psicologicamente e começaram a aparecer os problemas técnicos e também a falta de identidade, porque parece que um gol do adversário contra o Botafogo, principalmente dentro da nossa casa, mexe tanto com a cabeça dos jogadores que o time não consegue desenvolver mais. E com mais de 20 mil torcedores dentro do Newton Santos, a torcida dando um show. Tomamos um gol ridículo e não conseguimos jogar. Aliás, banho de água fria, balde de água fria, como a gente fala, e um pouquinho depois o Botafogo conseguiu sim pressionar alto, recuperar algumas bolas. Em cima disso, o Jefinho teve 2 grandes chances. Teve uma jogada que o Botafogo marcou alto, a bola chegou até o Jefinho. Ele cortou o defensor, depois cortou para dentro também e finalizou por cima. Deveria ter chapado um pouquinho mais por baixo para que pudesse fazer o segundo gol do Botafogo. Tivéssemos feito ali 2-1, provavelmente teríamos vencido a partida, porque o Ceará durante muito tempo não incomodou o Botafogo. Só que depois dessas chances do Jefinho, o Botafogo também não incomodou mais o Ceará. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, jogo em banho-maria, só que dessa vez estava empatado. Já na reta final, com o Botafogo dando campo e cansando, o Ceará veio nos contra-ataques e quase virou a partida. Em determinado momento, foi bom para o Botafogo não ter perdido, porque era aquele tipo de jogo que a gente já espera o pior. Mas não. Terminou
empatado. O técnico Luiz Castro, certamente ontem, teve também parcela de culpa importante na falta da vitória do Botafogo, assim como alguns jogadores também tiveram. Eu já me contentei que a janela vai ter no máximo aí mais alguns jogadores para que possam compor o elenco, mas o Tiquinho Soares deve chegar, o Danilo Barbosa também, e que o Botafogo vai brigar pelo meio da tabela. Só que por que eu tô rouco, galera? Porque é desgastante brigar pelo meio da tabela empatando com o Ceará em casa. Eu entendo, eu fiquei chateado com a derrota pelo Corinthians, mas com um dia eu tinha entendido, ó, o Corinthians ainda tem um time melhor que o Botafogo. Se o Botafogo perder para o Palmeiras, hoje o Palmeiras é superior ainda. Em breve espero que não seja. O Galo é superior. Mesmo brigando por algo mais tranquilo na tabela, o Botafogo não pode desgastar o seu torcedor empatando com o Ceará em casa. O Ceará envolvido em Copa Sul-Americana, jogou contra o São Paulo no último meio de semana, tem jogo no próximo meio de semana. O Botafogo com a semana cheia para treinar, jogadores cansaram, e claro que cansaram, se doam muito. Casos do Eduardo, do Lucas Fernandes, do Tietê. Tudo bem, se o técnico Luiz Castro entendeu que não teria como manter o que ele queria no meio-campo, colocando o Patrick de Paula, o Oyama, o Del Piage, pelo menos não trocasse 6 por meia dúzia na ponta direita e na posição do centroavante. Eu vou explicar, não estou aqui para fazer crítica destrutiva, estou aqui pensando em construção coletiva no Botafogo. O Botafogo estava no 4-1-4-1, a partir de determinado momento não conseguiu mais jogar. O que ele poderia ter tentado? Botar o Vinícius Lopes no lugar do Luiz Henrique? O Luiz Henrique tinha que sair, tudo bem, tá voltando agora, ritmo de jogo, tem que evoluir, vai crescer provavelmente, mas já poderia tentar o Matheus Nascimento como segundo atacante ao lado do Herisson. Tirava o Luiz Henrique, não colocava o Vinícius Lopes, que foi mal mais uma vez, colocasse o Matheus Nascimento não como centroavante, porque ele colocou o Vinícius Lopes no lugar do Luiz Henrique, o Luiz Henrique que ainda está se recuperando, voltando, querendo pegar ritmo, o Vinícius Lopes que está mal no momento, não evoluiu, piorou, o lado direito do Botafogo piorou, e aqui eu digo, muita gente reclama do Piazon. Contra o Corinthians, realmente ele não foi bem como grande parte do time. Mas em alguns momentos, o fato do Piazon estar no lado direito faz com que o Botafogo prenda a bola por ali, trabalhe lateral direito, ponta, que é o Piazon, e um meia, que pode ser o Eduardo, pode ser o Lucas Fernandes. Ali o Botafogo consegue fazer algumas conexões, atrair o adversário e virar o jogo para o outro lado. Ontem o Botafogo não tinha isso para prender a bola no lado direito e trabalhar com outra característica, um contra um do Jefinho no lado esquerdo. O Piazon está em tratamento, o Botafogo não informa qual, a gente não sabe o que o jogador tem. Então, não tivemos o Piazon. Entrou o Vinícius Lopes, eu não entraria com o Vinícius Lopes, eu colocaria o Matheus Nascimento, mudaria a estrutura para 4-4-2, porque aí ele colocou o Matheus no lugar do Herisson. O Herisson é mais baixo, mas conseguia brigar na força, mesmo jogando mal e olhando só para baixo, não passando a bola para os companheiros, com os zagueiros adversários. O Matheus, claro que não conseguiria. Não conseguiria ganhar nenhuma no corpo dos zagueiros fortes e altos lá do Ceará. Não poderia ser ontem o único centroavante do Botafogo em campo. Podia tentar o Lucas Fernandes mais aberto, como já jogou, Eduardo e o Tietê por dentro, o Jefinho na esquerda, o Matheus Nascimento trabalhando por trás do Herisson. O Botafogo precisava ganhar o jogo. Sairia de um 4-1-4-1 para um 4-4-2 com o Matheus trabalhando como segundo atacante. Agora, o Matheus também tem culpa no cartório, porque ele não estava como centroavante fixo quando recebeu a bola do Jefinho no último lance do jogo para puxar um contra-ataque, conduzir a bola e não dar de volta para o Jefinho. Tomada de decisão equivocada, como o Herisson teve tomada de decisão equivocada no jogo, olhando para baixo. Então, o Luiz Castro poderia ter feito diferente, os jogadores também poderiam ter feito diferente. Em determinado momento do jogo, o Luiz Castro também poderia passar o Daniel Borges para o lado direito
e colocar o DG. O DG não jogou contra o América Mineiro. Ele não foi titular contra o Atlético Mineiro. Por que o garoto não pode jogar contra o Ceará? Porque o Daniel Borges tem que ficar o tempo todo improvisado na esquerda contra o Ceará. Com o Saravia jogando o que jogou, que foi nada. No finalzinho do jogo, o Saravia com uma chance boa para cruzamento, cruza a bola baixa para o defensor cortar com tranquilidade. Então, um jogo ruim, principalmente na segunda etapa. No primeiro tempo, não achei tão ruim, longe disso. Tivéssemos vencido por 1-0, teríamos falado que o Botafogo foi bem no primeiro tempo, caiu um pouco no segundo, mas venceu. Mas não, como tomou aquele gol bobo no início do segundo tempo, isso condiciona em muito a análise. Fato é que jogando bem ou jogando mal, com coisas de treinamento aparecendo ou não, com o treinador substituindo mal ou não, o Botafogo perdeu mais 2 pontos para o Ceará no Rio de Janeiro. E isso não pode acontecer para um time que quer brigar no meio de tabela. Isso mostra que o time ainda tem que estar muito atento com a zona de baixo também. Não quero aqui ser agente do caos, não quero aqui passar a mão na cabeça de ninguém. É uma análise a respeito do jogo, uma análise do recorte de ontem, dentro de um contexto de Campeonato Brasileiro e dentro, sempre vou lembrar disso, de um contexto muito maior. Eu tô irritado, minha voz está assim. Talvez não tivesse que gravar o vídeo. Olha como tá a minha voz. Mas é o seguinte, mesmo irritado, mesmo chateado, eu entendo que o Botafogo tem que caminhar para frente. Podemos criticar o John Textor. Você achou a segunda janela frustrante? Critique. Só pense que a gente estava perto do nada. Já teríamos caído com o time do Campeonato Carioca no Brasileiro. Eu não acredito que o Botafogo vai cair agora. Eu acredito que o Botafogo vai evoluir ainda e possa ficar numa condição tranquila neste campeonato. Agora, tem que estar atento. Não pode perder ponto como perdeu ontem. Jogos como o de ontem são inegociáveis. Sábado que vem tem Botafogo e Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. Que a diretoria faça uma baita promoção, que cheguem pelo menos 2 ou 3 jogadores para que empolguem a torcida, porque a galera ontem merecia ver uma vitória. E sábado que vem merece também. O Botafogo tem 2 jogos muito interessantes antes do clássico contra o Flamengo. Atlético Goianiense em casa, é um adversário difícil, mas é em casa e com mais uma semana de treino e depois o Juventude fora. Viável, desde que façamos a nossa parte. É claro que teve jogador muito mal, teve um ou outro jogando um pouco melhor, e aí o torcedor, com respeito à educação, eu peço isso, vai colocar aí nos comentários, fulano não pode vestir a camisa do Botafogo, fora treinador, diretor de futebol. Escrevam com respeito e educação. Mas o Botafogo tem que evoluir como um todo. E vamos tentar separar também um momento ruim, um momento chato, de tudo aquilo que pode vir a acontecer para frente. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, desculpa pela minha voz. Valeu, fui!